Boa tarde, tá no ar mais um Memória Brasil e hoje eu vou conversar com uma pessoa muito importante para mim. É muito fácil e muito difícil falar dela ao mesmo tempo. Fácil pelo amor que eu tenho por ela, que é imenso, pela nossa amizade de tantos anos, e difícil pela responsabilidade que é apresentar uma atriz desse quilate. A gente estava tentando fazer a conversa há pouco tempo, mas tivemos um problema de conexão e agora vou aguardar que a Ana volte para a gente continuar, ou pelo menos conseguir iniciar sem que a conexão trave tanto o nosso papo. A minha entrevistada de hoje é Ana Lúcia Torre, para minha alegria, para minha honra. Ela completa hoje não, completa esse ano 55 anos de Morte e Vida Severina, estreia não só do espaço físico do Tuca, do Teatro da PUC, como da estreia do espetáculo histórico de João Cabral de Melo Neto, com o qual ela e o grupo todo ganham o primeiro prêmio do Festival de Nancy. Vamos aguardar um pouquinho que a Ana Lúcia volte. Pronta, ela acabou de aderir. Vamos fazer o convite novamente e contar com a sorte que a conexão nos ajude. Venha pra cá, Nalu. Oba, Oba! espero que dê certo. Acho que sim. Parece que tá Vamos melhor um lá. pouquinho. Tiago, você está travando. Estamos com problemas Pronto, técnicos. Voltou. foi, foi. Foi. Bom, eu ia começar logo te fazendo uma pergunta, Ah, que acho que depois dessas travadas todas, mais pertinente impossível. A gente sabe que o teatro é reflexo sempre de uma época. O que o teatro reflete hoje? Ou seja, qual é a essência da nossa época lida pelo teatro? eu acho que é muita coisa, mas vamos lá. A essência do teatro na época de hoje. Querido, eu acho que não se constrói uma cultura, uma, um país, uma ideologia de vida, um processo de vida, sem dois pilares básicos, que são educação e cultura. Apesar dos pesares, de tudo que a gente vem lutando ao longo de muitos anos, acho que desde que eu comecei a carreira, sempre tem um tropeço aqui, outro ali, nós estamos numa fase bastante difícil, não só pelo descrédito que as autoridades em geral e a população, em grande parte, tem da cultura, como também pela pandemia que nós estamos atravessando. Então, outro dia me perguntaram, uma pessoa me disse: mas as pessoas têm muito teatro à disposição, tem inclusive teatros grátis, né? Sem pagar nada, e as pessoas não vão mesmo assim. Mas é óbvio, se essas pessoas não forem educadas a irem a uma galeria de arte, a irem a um museu, a irem a um teatro, a irem a um cinema, elas não vão ter esse impulso de ir a esses lugares culturais, porque não faz parte da realidade delas. E Claro. quantas vezes eu vejo pessoas que chegam no teatro, depois da peça vão falar comigo e dizem, pessoas já 40, 50 anos, eu estou encantado porque eu nunca tinha assistido uma peça. E aí começa a ir toda semana para procurar coisa para ver. Então, essa coisa cultural que vem de um ensino apropriado, de uma escola apropriada, isso tudo faz muita falta para nós hoje. Isso Uhum, reflete na cultura. uhum. Isso reflete na educação, não educação escolar, na educação do povo. Sim, uma questão Respeito, cultural mesmo. Sim. respeito, cidadania, enfim, não preconceitos, porque o homem é um ser preconceituoso por excelência. Isso é uma coisa que acho que ainda terão que vir encarnações e encarnações até que a gente consiga um pequeno equilíbrio, porque está tão longe
do equilíbrio, que eu acho que pequeno a gente consegue daqui a vários... Enfim, Exatamente. educação e cultura para fazer um povo melhor. Aí o povo vai ser melhor na ciência, porque ele vai ter uma base É. educacional muito grande. Ele vai ser bom na economia, na engenharia, no que for. Uhum. E enquanto as pessoas, principalmente os governos, continuarem tratando a cultura como despesa e não como investimento, nada vai para frente. Sobretudo no que diz respeito a um pensamento crítico, e isso é muito ameaçador, porque o pensamento crítico vai criticar também os governantes, portanto, Claro, é tudo que eles evitam e não querem é que a gente tenha uma autonomia de pensamento, né? exatamente. Mas eu já ouvi de muita gente assim, que em termos lida com cultura, em termos, porque senão não faria isso. E que quando já 2 vezes aconteceu comigo, eu fui convidar para uma peça de teatro, essa pessoa olhou para mim, que sou de teatro, e respondeu: eu só vejo teatro na Broadway. Aí não há mais, você não tem o que contestar. Você vai falar o quê? Que pena, Pois tá é, perdendo muita coisa boa aqui no Brasil. também acho, também acho. Você Lá, está me vendo com nitidez? tô te vendo com nitidez. Não está escuro? Não, tá ótima. A minha imagem tá ruim para você? Está ótimo. Tá bom? Ah, Quanto ok. tempo está ótimo para mim. Idem. Aliás, você tá linda e esse fundo dessa varanda que eu amo tá Ali, ó, o tomatinho. tomatinho. Oh, Isso, meu viu? Deus. Tomatinho, ó lá. Muito maravilhoso. Já começou a amadurecer ou ainda tá verdinho? Já comi. Que maravilha. Mas em termos de linguagem dramatúrgica, quer dizer, a gente vive um tempo muito fragmentado, muito ágil, de muita fugacidade, muito pulverizado. Você sente que a dramaturgia contemporânea reflete a angústia dessa fragmentação tão fugaz, de alguma maneira? Desculpa, repete. Você sente que a dramaturgia contemporânea, de alguma maneira, reflete a angústia dessa fugacidade, dessa fragmentação toda dos nossos tempos? Eu acho que sim. Em alguns textos que eu tenho visto, eu acho que, de qualquer forma, eu não acho que todo mundo tenha que fazer a mesma coisa, com o mesmo objetivo e no mesmo sentido, né? Claro. Eu acho que nós temos espaço dramatúrgico para várias coisas, temos espaço para diferentes montagens de teatro. Você está sumindo ou não? Não. Estou te Eu não ouvindo estou bem. sumindo para você? Não. Tá bem, tá ok. Porque aqui de vez em quando fica preto. Eu acho que tem um espaço para tudo. O que eu tenho visto ultimamente, através das lives de teatro, com peças de teatro, leituras, às vezes monólogo, às vezes várias pessoas, eu tenho visto algumas coisas interessantes. Mas eu tenho visto algumas coisas deploráveis. Parece que, com esse espaço aberto de live, se tornou muito mais fácil para todo mundo dizer: olha, eu também estou aqui, eu também faço parte, sem critério, né? Sem nenhum critério. Então, eu tenho selecionado um pouco as coisas que eu tenho visto, porque essa coisa de internet, Tiago, visível. As pessoas estão agora com uma
carga de que elas têm que ser vistas. É. É uma coisa compulsiva. A qualquer Mas custo. acontece A qualquer custo, né? a Esse que é o qualquer problema. custo. Isso me parece um comportamento, assim, uma atitude compulsória, entende? Fulano me manda uma mensagem, eu tenho que responder, eu tenho que dizer coisas, eu tenho que isso. Isto, para mim, não significa visibilidade. Visibilidade vem com conteúdo. Não vem com... Oi, estou aqui. Olha para mim. Eu existo. Então, eu acho que a gente está numa época fantástica, em que está se usando a internet para assuntos muito interessantes. Mas, ao mesmo tempo, qualquer um se acha no direito de botar qualquer coisa para É. dizer, ó, estou aqui. O lado Eu bom assisto, é que democratiza, né? democratiza. Mas, Mas por aí outro lado, também abre porta para uma enxurrada de coisas e o critério do receptor tem que redobrar, né? Para poder exato. não engolir coisa E ruim. é isso. É se você não tem uma base de cultura para fazer uma música, para fazer o que você está fazendo agora muito, que são as entrevistas, que eu sei que você se prepara horrores para fazer essas entrevistas. Não é liga a câmera, vamos lá bater papo, eu pergunto qualquer coisa. Você tem uma consciência do teu trabalho, que talvez venha dessa sua escrita, né? Você é um para umas lives que eu participei, não muitas, acho que foram 2 ou 3, e foram muito interessantes. Mas são pessoas que têm esse mínimo critério. E aí não vai idade. Ah, quem tem mais idade? Não. Outro dia eu fui entrevistada pela Natália Boykers e foi uma das grandes lives. Eu não sei se você assistiu. Ela é incrível, é uma garota Uma estudante de direito de... Acho que sim, acho que é direito, ela faz teatro. da, da PUC também, né? Ela tem ela tem um critério no que ela diz, de uma É. pesquisa muito grande. Então, eu acho que eu acho rede social fantástica, mas a gente tem que saber usar essa rede Claro. social. Acho que eu É uma fui longe ferramenta muito demais. nova. Não, não, não. É uma ferramenta muito nova no meu ponto de vista, reflete um tipo de pensamento contemporâneo que permeia tudo. Eu penso que, não sei se as redes sociais refletem um pensamento ou se é o pensamento do contemporâneo que reflete as redes sociais ou se está tudo na dialética, mas o teatro está no meio disso tudo. Eu assisti essa live que você fez. Não lembrava o nome dela, mas é uma estudante do Tapa e que também é da PUC, não é isso? Isso, isso. Ah, então eu sei de quem você está falando. Maravilhosa, uma fofa, né? Adorei. Ela é ótima, ela é ótima. Bom, voltando um pouquinho lá atrás. Você nasceu na Vila Maria Zélia. É, Já conseguimos desfazer o equívoco do Wikipedia. Você não está mais como tendo nascido em Manaus. graças a Deus, foram anos de luta, para dizer que eu não sou manauara. Adoro Você Manaus, não já é. fui várias vezes, mas não sou. Pois é. E você teve um pai que foi diretor artístico de uma gravadora. Isso te influenciou de alguma maneira para sua inclinação para as artes ou não? Como é que foi esse convívio e o que ele fazia exatamente? Não, meu pai, não, eu acho que não teve a ver, porque eu lembro que quando eu era bem pequena, no pré ainda, sempre que tinha uma festinha na escola, 5, 6 anos, os professores me chamavam para declamar, me davam poesia para decorar, e eu adorava fazer isso. Papai era de uma gravadora, começou com a RCA Victor lá nos anos. Ele era diretor artístico e depois eles fundaram uma outra gravadora, que era a Chantecler, era bem popular.
Sim. Mas eu acho que isso não me afetou, porque eu fui para um outro ramo, né? Você não convivia com artistas, com pessoas das gravadoras, não? Convivia, porque tinha muita gente que ia lá em casa. Mas, assim, ir para shows, essas coisas, não. Mas pelo convívio, eu passava pelo escritório do meu pai, sempre tinha alguém. E a gente se relacionava de uma forma muito gostosa. Embora eu Uhum, tivesse 14, 15 anos, era muito bom o papo uhum. com esse pessoal. Mas acho que não. Depois, não Ah, diretamente, né? Depois não, reza a lenda da Dona Antonieta. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? tô. Reza a lenda da Dona Antonieta, que foi no Rio de Janeiro, no Teatro Dulcina, que você saiu do teatro e disse: Mamãe, quero fazer isso. Exato, pelo menos Você isso foi o que tem ela me contou. o que ela te contou. É, Depois pelo que você se lembra, qual teria sido o start? bom, na nossa época, a gente estudava em colégio público, que eram os melhores colégios que tinha, né? Colégio estadual. E eu estudei num bom colégio, o Alexandre de Gusmão. E todo final de ano, a gente fazia uma festa de encerramento. Nós alugávamos um teatro de lá do bairro mesmo, no geral de paróquia, de igreja, né? E fazíamos uma festa. Nessa festa tinha declamação, tinha música, o pessoal dançava. E eu sempre achava uma pequena peça de teatro para encenar. Coisinha de 15, 10 minutos. E eu ficava no auge da felicidade. Ah, Eu entrei em março. Em abril, o diretório acadêmico resolveu fundar um grupo de teatro, porque existiam pequenos grupos de teatro da PUC espalhados pelas várias faculdades da PUC, uhum. que eram todas espalhadas por São Paulo. E o diretório acadêmico resolveu fazer um grupo de teatro que abrangesse tudo isso. Aí teve uma seleção lá na PUC mesmo, na Monte Alegre, e Como eu era fui esse fazer. teste que vocês tiveram de fazer? Foi assim, tinham 3 pessoas ligadas a teatro, que era o diretor, o Silney Siqueira, o Zé Armando Ferrara, que era o cenógrafo, e o Roberto Freire, E Roberto Freire. canalista, mas sempre ligado a artes. Eles, na véspera do teste, olha a loucura, eles davam uma folha de papel com um texto para monólogo e davam uma outra folha de papel, nada mais do que isso, para 2 pessoas. E a gente tinha que fazer um sozinho e um com alguém. E eu lembro que eu fiz. Textos variados, não era o Morte e Vida, eram textos variados. Não, qualquer coisa. E eu lembro que eu escolhi uma amiga da faculdade. A gente tinha acabado de se conhecer. Por acaso, ela foi também escolhida e a gente é amiga até hoje. Ela faz parte de um grupo de amigos que eu tenho do Tuca e a gente se encontra sempre. Quem é essa amiga? Como ela se chama? Ana Maria Bianchi. Ana Maria Bianchi. É. Tá. Então foram assim, 100 pessoas fazendo teste, vinha gente de outras faculdades e tudo. E eles tinham que escolher, acho que eram 20 pessoas, porque o texto do Morte e Vida, para a montagem que o Silney queria, precisava. E Uhum. aí foi, pronto. Um mês depois do teste, a gente estava começando a ensaiar. No O momento em que você. teatro, o Hã? teatro do Tuca ainda não estava pronto, ele estava em fase de acabamento. Então, nós ensaiávamos no porão, cheio de material de construção. Esse porão que hoje em dia virou o Tuquinha, o Tucarena. Putucarena. É, Só para recapitular, porque no momento em que você começou a falar, deu uma pequena travada, não sei se as pessoas conseguiram ouvir direito. A Ana está se referindo ao momento em que ela entrou, em março de 65, na Faculdade de Ciências Sociais, na PUC, e em abril
foi aberta a chamada para os testes do teatro universitário, que na realidade o grupo dela fundou o espaço físico do É, Tuca, e depois nele estrearam, ou com ele estrearam, o Morte e Vida Severina, que foi um fenômeno absurdo imediato. imediato, imediato. Nós estávamos há um ano do golpe militar Sim. e nós falávamos da seca do Nordeste, do imigrante nordestino que tinha que largar sua terra para conseguir trabalho em algum lugar que fosse um pouco melhor. E isso, evidentemente, mexia com os brios de todo mundo que queria falar contra o governo, e nós fomos uma espécie de canal para isso. Assim nós A ficamos. sociedade estava sedenta de vozes que falassem por ela. É pelo seguinte, porque nós tínhamos vindo de 3 ou 4 anos de uma explosão cultural nunca vista aqui. É. Nunca vista. Em todos os níveis. Você tinha música por excelência, porque junto com o Tuca veio também Chico Buarque, veio Milton Nascimento, tudo da mesma idade. Veio Caetano Veloso, veio Gil, que gravou com meu pai. Ah, que Vieram maravilha. poetas que no meio da rua se instalavam e falavam poesia. Veio o cinema novo. Tudo, tudo. Era uma efervescência absoluta. Era uma loucura aquilo. A Orquestra Sinfônica de São Paulo ensaiava no Teatro do Tuca. A gente matava a aula para assistir ensaio da Sinfônica. A Filarmônica, desculpa. Que Então, era loucura. uma ebulição, onde você ia, tinha um evento cultural, e ia todo mundo, sem, sabe, todo mundo. E, de repente, uau! E lembrando que vocês estavam, embora não no mesmo período, mas poucos anos depois da explosão da Bossa Nova, e nos anos 60 a Bossa Nova chega em São Paulo e da abertura de uma identidade de país É, completamente diferente, é uma transição poderosa, os anos 60, né, muito. Foi no uma mundo, época né? de uma explosão que eu nunca mais assisti. Nunca mais. Eu tenho a Isso, impressão de que não houve. isso me dói. É, né? Um país Me como o dói. nosso, com toda a riqueza e o talento e a cor e a diversidade. Pouquíssimo depois, talvez nem um ano depois, pelo que eu me lembro, pelo que eu pesquisei, o Silney e talvez o Roberto junto deram um jeito de inscrever vocês no Festival Internacional de Teatro de Nancy, na França. E vocês saíram no perrengue, sem ajuda de ninguém, fazendo vaquinha e tudo mais, e voltaram glorificadíssimos com a Varig, se retratando, querendo dar em passagem e um primeiro prêmio. Primeiro prêmio entre 22. Realmente, ninguém nos deu nenhuma condição de viajar. Nós começamos a vender. Nós começamos a vender tudo que era possível. As mães faziam bolo, a gente vendia na rua, a gente Que ia maravilha. nos escritórios, nas firmas. Eu lembro, para você ver como o clima era intenso, um dos nossos colegas foi. A gente pedia dinheiro para o Tuca. Um dos nossos colegas foi numa empresa de mangueiras para regar jardim. E o dono dizia: eu não tenho possibilidade. Mas ele nos deu uma quantidade de mangueiras e a gente colocava no corredor da PUC para vender mangueira. E todo mundo comprava mangueira. Era uma loucura. Você não tem ideia do que era. Você sabe que naquela época, não é como hoje, que todo mundo tem carro. Acho que, se não me engano, tinham 2 colegas que tinham carro. Às vésperas da viagem, quem nos favoreceu da melhor forma possível para pegar avião foi a Aerolíneas Argentinas. Mas ainda faltavam uns tostões, quer dizer, um bom dinheiro, uma semana antes, para a gente poder dar o ok. Então,
o Marquinhos. Foi Marquinhos? Não. Ai, não me lembro, um colega nosso e o Chico Buarque, que tinha um Fusca. Os dois venderam o Fusca para Foi quem? completar. Desculpa, o Chico Buarque e quem? E o. Ai, eu não estou lembrando o nome dele agora. Estou vendo a cara e não lembro o nome. Não faz mal, não faz mal. Venderam o carro Enfim. e pagando pouco a pouco até restituir o dinheiro para eles comprarem. E tá travando um pouquinho. Você tá me ouvindo, Ana? Hã? Tá me ouvindo? Tiago, Pronto. voltou? Alô, tá me ouvindo? E voltou. Agora acho que Voltou. voltou. Tá me ouvindo? Tô. Você tá me ouvindo? Você tá travadinha pra mim. Alô? Alô? Oiê! Moça da janela, volta! Oi? Acho que eu vou sair e entrar de novo. Voltou. Não, voltou. Voltou. Então, bom, Sim. e é sob ameaça sempre, porque na época começaram a ter várias passeatas contra o governo. Não tinha ainda o AI-5, então não era tão violento. E numa dessas passeatas, um dos nossos colegas do Tuca foi preso. Passou a noite na cadeia e Ó, depois foi solto. E 2 dias antes da viagem, nós recebemos um comunicado da polícia que ele não ia viajar. E que se ele aparecesse no aeroporto para despedir da gente, nenhum do grupo ia viajar. meu Deus do céu. Então, em 3 dias, nós pegamos um colega que estava sempre junto com a gente, que assistia tudo que era ensaio, e que, por acaso, tinha o passaporte, porque você sabe que aqui Ah, o passaporte demorava quilos de tempos. E ele passou 3 dias decorando o texto, foi no avião decorando o texto e foi e fez o espetáculo, num lugar do outro. o estrondo foi enorme, vocês voltaram glorificadíssimos, Um né? carro de bombeiro esperando no aeroporto. Queria saber, além da França, eu sei que vocês fizeram Paris também, vocês foram para Portugal, que foi uma beleza. Vocês fizeram mais algum país antes de voltar para o Brasil? Não, só isso, porque ia Tá. ter exame de semestral em junho e nós éramos estudantes, nós não éramos atores. Claro, claro. Então, Você chegou a tivemos. concluir a faculdade, portanto, você não terminou. Eu fiz 3 anos só, eu não fiz o último. E depois disso, até você estrear profissionalmente com Ecos, já nos anos 70, você morou 7 anos na Europa. Por que você foi para fora? O que aconteceu? Coisa de juventude, não foi nada de política, foi coisa de juventude mesmo. A Universidade de Lisboa estava abrindo vagas para estudantes brasileiros que quisessem estudar lá. E teve um grupo de amigos meus que foi, eu fui junto. Uhum, Mas eu fiquei só um ano em Portugal, depois eu me mudei para a Noruega. Fiquei entendi. 4 anos e meio na Noruega. Depois fui para Londres, fiquei quase 2 anos e aí voltei. E por que Noruega? O que aconteceu? Você teve que aprender o norueguês, que eu sei que você fala até hoje. Eu estava casada com uma pessoa que foi estudar direito marítimo. Naquela época, só existia faculdade de direito marítimo em 4 países do mundo. Ah, é direito marítimo, agora eu lembrei, sim. E ele teve a oportunidade de ser aceito na Universidade de Oslo. E eu fui junto. Como foi esse processo de adaptação cultural, de aprender um idioma tão diferente? Olha, eu sou bem adaptável, né? Porque eu não tenho aquela coisa de... Ah, desculpa, parece, eu tenho um amigo que foi comissário de bordo da Varig
E ele disse que não suportava quando ele voltava da Europa e tinha passageiro que dizia assim: ai, pelo amor de Deus, me dá um Guaraná, porque eu não consigo viver sem Guaraná. Então, eu não sou do gênero que não consegue viver sem Guaraná, tá entendendo? Enfim, eu acho que você está num lugar, você tem que aproveitar tudo que aquele lugar está te dando, né? E também tem outra coisa, ninguém me obrigou a ir para lá, eu fui porque eu quis. Então, eu tenho que aprender, eu tenho que saber como é, eu tenho que Claro. saber o que é de diferente para aproveitar. E, sem dúvida nenhuma, esses 4 anos de Noruega foram, para mim, um tempo de evolução como pessoa, porque definitivamente é um modo totalmente diferente de vida que eles têm e, de alguma forma, eu acho que mais tolerante, mais paciente, mais aproveita-se a vida, valorizam-se as amizades, o cuidado com a natureza, o cuidado com os animais e a integração de várias raças. E, nossa, eu tenho muita saudade desse tempo que eu vivi na Noruega. Aliás, Muito. falando na dificuldade de aprender outro idioma e de se adaptar a outra cultura, vai fazer 8 anos, por incrível que pareça, que você me deu a entrevista no programa Memória Brasil, que eu fazia no estúdio. E eu assisti ontem ou anteontem, eu Ah, assisti a é? nossa entrevista para relembrar algumas coisas e me diverti muito. E nela você dizia que naquela época você estava estudando italiano. Por falar em línguas, me lembrei disso, em 2013. Você continuou estudando? A gente nunca mais falou sobre isso, né? Não. Sabe que foi uma época que eu fiquei sem trabalho e eu, Raríssima, né? graças a Deus, e eu queria aproveitar meu tempo com alguma Uhum. coisa legal. Então a gente só falava português lá em casa. Mas eu lembro de umas expressões que ela sempre usou e que em casa sempre se usou. E sempre que eu ia cinema, anos 60, cinema italiano, era uma loucura. É, Eu é. ficava babando de assistir, tentando entender. E aí tem uma escola de línguas em frente à minha casa, em frente, atravessar a rua, aliás, tinha, fechou. E eu falei, vou passar esse semestre estudando italiano. Não, mas foi só isso. Mas me dediquei. Agora, Entendi. com relação ao norueguês, que eu não tenho com quem falar norueguês. E eu agora estou assistindo, eu estou em casa, com tempo para tudo, né? Eu estou assistindo, descobri agora uma série muito divertida norueguesa e na Netflix. Sim. E é muito legal, porque nos primeiros capítulos eu tinha uma certa dificuldade. Agora eu já começo a entender melhor. Mas mesmo assim, você lembra quando a gente estava em Portugal, que a gente encontrou com 2 casais noruegueses sentados ao nosso lado naquele Não terraço? vou esquecer jamais a gente em Alfama, você me visitando, no restaurante do Miradouro de Santa Luzia, em Alfama. É, é. E esse grupo de noruegueses que estava do lado, quando eu vi você começou a conversar com eles, eu falei, meu Deus, ela fala mesmo. Mas ali fazia muito tempo que eu não falava. Então você vai perdendo umas coisas. Mas é incrível quando você se sente à vontade com a língua. Eu me pego de vez em quando falando umas expressões, aqui em casa sozinha. É Vem umas. mesmo. Agora, então, que eu estou vendo a série, é Ativou, direto, ativou. ativou. É, Mas é muito fascinante isso. É é. incrível. Aliás, andar.
andar com você por Lisboa era uma experiência do poliglota, né? Porque todo mundo que ia te reconhecendo na rua por causa das novelas, de vários países te abordando e você com cada uma ia falando numa língua. Eu me Ah, mas diverti é demais. muito bom. É muito Eu, bom. eu brinquei que eu fiquei com abstinência depois que você voltou para o Brasil, porque eu andava por Lisboa e ninguém me parava. Mas foi muito bom Ó, aquela temporada lá com vocês. nossa Senhora, foi bom demais, bom demais. A gente É, ainda volta para Portugal juntos, né? Bom, foram duas as suas idas comigo lá. Você cumpriu a promessa. Você falou que em 2 anos você ia pelo menos 2 vezes. Poxa, tá certo foi. que depois eu estendi a temporada. Bom, voltando para o teatro, a história da sua formação ter sido no teatro de grupo, no Tuca, mesmo não sendo oficialmente profissional, você estreou em grande, como dizem os portugueses, com uma montagem histórica, emblemática, um fenômeno. Então, né, se isso não é profissional, eu não sei o que é, do ponto de vista da experiência artística, eu quero dizer, né? E Sim. depois de um bom tempo, você voltou para a experiência do teatro de grupo, já com uma carreira bastante consolidada, no grupo Tapa, que é Sim. outra loucura de trabalho de ator impressionante. É. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre as especificidades do Tapa e sobre como é qual é particularmente a diferença do trabalho de grupo. É, bom, eu vou repetir uma coisa que eu digo sempre quando me perguntam sobre o Tapa, que o Tapa para mim foi um divisor de águas. Eu como atriz, a forma como eu aprendi a me aproximar do personagem, a forma como o trabalho com Eduardo Tolentino foi me dando uma coisa de trabalho físico para refletir o personagem, Sim. ficou comigo e nunca mais vai sair daqui, né? Trabalho de grupo é incrível, eu acho que é a melhor coisa do mundo, porque você faz contra a regra, você é camareira, você é faxineira, porque você limpa o teatro, limpa o camarim, você ajuda quando é chamado na administração, você faz publicidade, enfim. Numa peça você tem um papel de destaque, na outra você faz uma ponta. Então você aprende toda toda a parte de teatro. Você sabe quando aquela luz apaga e o operador de áudio faz assim para ver o que é, você vai para dentro e volta para mostrar para ele qual é a luz que ele apagou, para ver se ele pode compensar com outra. Você tem uma comunicação visual com os atores que estão em cena que vem de anos de trabalho. Então, você sabe por onde ir, porque você sabe que está amparada naquele espaço físico. E por uma lógica familiar também, É familiar, com todos os altos e baixos. com Mas tudo a que uma gente família tem está. de bom e de ruim. Exato, e a gente está lá presente. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito parte do TAPA, muito orgulho. Eu já conheci o TAPA no Rio de Janeiro, quando eles começaram no Rio, e eu Sim, sim. sempre encontrava com eles, eu ia assistir tudo que eles faziam, e de repente o TAPA veio para São Paulo, eu ainda fiquei no Rio um ano e pouco. E eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, me mudei para cá, porque eu morei 15 anos no Rio, quando eu me mudei para cá, eu instalei a minha casa, e no primeiro fim de semana que eu tive, eu fui assistir ao Tapa. Quer dizer, eu fui me encontrar com as pessoas que eu conhecia. E logo em seguida foi que veio o convite do Eduardo para eu fazer parte do grupo. A sua amizade com a E isso, Denise vem do tempo do Rio ou se aprofundou mais em São Paulo? Denise, A sua amizade com a Denise Weinberg é do tempo do aqui, Rio? Aqui aqui. mesmo. Ah, aí em São Paulo. É. Entendi. Lá no Rio eu era mais chegada ao Brian Penido, Sim. porque ele era amigo desde a adolescência do meu marido, pai do Pedro.
que é o Luiz Fernando Entendi. Lobo, Sim. e também é um grande encenador. Mas depois que eu vim para cá, o Brian também estava, continuei amiga do Brian, mas aí eu fui conhecer mais profundamente as pessoas, e sempre ao lado da Denise no camarim. E Irmã, parceiraça de vida. camarim é, camarim é o ponto chave, nevrálgico, né? Eu vi você Tudo. falando sobre isso na live que você fez com o Marcelo Airoldi e é muito interessante. Quem puder assistir a live de vocês, eu recomendo vivamente, porque foi muito interessante. E essa questão do olho no olho, da escuta e de como o camarim fortalece essa relação cênica dos envolvidos, né, de quem vai estar no palco, é mágico, né? Uma coisa muito poderosa. Você diz sempre uma coisa que eu acho maravilhosa, que o ator não é médium para receber. Eu acho isso ótimo. Que ator não incorpora, que ator trabalha. Queria que você. Porque as pessoas me perguntam, você não fica tomada pelo personagem? Eu digo, não, quem fica tomado é médium, né? No trabalho do ator tem muito, muito, muito trabalho. Muito. E esse trabalho não é até a estreia. É até o último dia de espetáculo da temporada. Que Exatamente. você vai cada dia ajeitando, apertando um parafuso. O mais difícil, no geral, é você manter aquela linha que o diretor... A partitura. Nós, brasileiros, temos o hábito de querer fazer mais e mais. E quando você assiste uma peça legal e você passa 1 mês e meio sem ver, 2 meses e volta para assistir, tá um exagero, não estou dizendo todos, eu estou dando um exemplo. Tá uma gritaria, tá um exagero, perdeu a essência daquilo que se queria dizer. E é difícil manter essa linha com pesquisa diária. Porque essa pesquisa diária, você pode querer, amanhã eu faço mais isso. Não é fazer mais, é fazer melhor, ou é fazer com mais delicadeza, é fazer com mais força. É isso, não é o É achar exagero. todo dia o local da essência. Isso em si já é um trabalho imenso, não tem nem por que querer mais, né? É a chave, é a chave. É a E chave. quando você não consegue, um dia ou outro de espetáculo, você não consegue, você sabe que não conseguiu. Aí não tem jeito. A gente infelizmente não tem muito tempo e falar da sua carreira é sempre muito desafiador, porque é uma carreira muito rica de muitos papéis marcantes, tanto no teatro quanto na televisão, no cinema. Então, é difícil a gente dar um panorama abrangente da carreira de uma pessoa como você. Mas a minha mãe está me dando aqui uma dica, que é pedir para você falar um pouco da Neca do chocolate. Chocolate com pimenta não, era o Crave a Crave a Rosa. Rosa, Crave a Rosa, que Pois foi uma é. das personagens super marcantes, né? Se você puder lembrar um pouquinho pra gente, acho que é divertido. A Neca trabalhava na fazenda do Petrúquio. Ela era a cozinheira do Petrúquio. E era uma mulher do campo, nunca tinha saído de lá do campo. E eu lembro que, muito bom, quando a gente estava montando os personagens, o Avancini, ele ficou doente no meio da novela e saiu. Mas o Avancini nos disse, nenhuma maquiagem. Eu e Vanessa Gerbelli, nenhuma maquiagem, nenhum esmalte, sujar as unhas antes de começar a gravar. Eu tinha 2 roupas. Eu usava uma, aí lavava e eu usava outra. E 2 aventais. Uma botinha, a novela inteira, e tinha o cabelo grudadinho assim na cabeça, com um coquezinho aqui atrás. E era assim que a gente trabalhava, numa coisa mais rude, mais seca, não brava, mas seca, porque ela era rude, né? O Petrúquio também era rude, embora Também. era efusivo, aquela coisa toda. A Neca era seca. E foi
realmente foi maravilhoso fazer essa novela, para mim, inesquecível, porque essa fazenda do Petrúquio ficava longe da Globo. E nós gravávamos lá 2 ou 3 vezes por semana. Então a gente ia para lá de manhã e ficava até o fim do dia, quando não tinha noturno. Só nós, era Eduardo Moscovis, Vanessa Gerbelli, Pedro Paulo Rangel, Taumaturgo Ferreira, depois entrou Adriana Esteves e Sueli Franco. E eu. Isso era uma maravilha. Timaço! A gente passava 3 dias por semana isolados naquela fazenda. Nós tínhamos coral, porque a Sueli cantava deslumbrante. Pedro Paulo Rangel cantava deslumbrante. Vanessa, um escândalo quando canta. E nós fazíamos coral, música a 4 vozes, eles dirigiam. Tínhamos jogos que eram só nós fazíamos. E você cantando lindamente também, que sempre cantou. Desenvolvemos um vínculo incrível, 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 que perdura, né? Tanto que depois eu fiz um espetáculo também inesquecível para mim, que foi com Eduardo Moscovis, o Norma. E o nosso vínculo vem desde o Cravo Rosa, eu e Eduardo. Uma grande parceria sua com o Edu Moscovis. Eu assisti quase todos os espetáculos que vocês fizeram juntos. Vi Norma, vi Tartufo, vi o Black Tie. Black Tie era um... Com Sebastião Vasconcelos. Eu assisti, eu era adolescente. Passei uma adolescência te admirando à distância, me apresentando timidamente para você no camarim. Não podia imaginar que nos tornaríamos amigos. Coisa demais. Tá me ouvindo? Deu uma travadinha. Tá ouvindo? Agora voltou. Sim. Nós fizemos um filme, Loli, continuista deslumbrante, do Walter Lima Júnior, Através da Sombra, com Virginia Cavendish. Ficamos lá 1 mês e meio no interior de Minas, divisa com o Rio de Janeiro. Essa também foi uma experiência fantástica. Nesse mês e meio eu voltei para casa 2 vezes, rapidinho, e voltei a trabalhar. Então, Loli, eu estou tão feliz de te ver aqui que você não pode imaginar. Beijo! E delícia. No fim das contas, o teatro é esse grande exercício do convívio, do olhar para o outro, da empatia, portanto, da nossa sensibilização para o fato de a gente não poder nunca viver sozinho. Estamos sempre em conjunto, né? O teatro ensina uma coisa que eu acho fundamental nos dias de hoje. Dizendo o que essa pessoa está perguntando. Travou um pouquinho. Oi, voltou? Voltou. Para falar com alguém, para responder para alguém, você tem que ouvir o que essa pessoa te diz. Hoje em dia, quando uma pessoa te faz uma pergunta, ela já dá a resposta. Então, ela te faz a pergunta querendo que você responda aquilo que ela vai dizer. Ninguém mais se escuta. Hoje em dia as pessoas querem falar. Eu acho que essa coisa de rede social, né? Peraí que eu vou falar. E aí vai e fala. Mas intensifica muito. Tem que ouvir. No teatro, em todos os teatro, televisão, cinema, se você não ouve o que o teu parceiro está dizendo, como é que você vai responder a ele? Você pode saber o teu papel de cor. Você pode falar o teu papel de cor. Não quer dizer nada. Tem dar atenção para o outro. Mas porque o teatro se dá na relação, né? Aí qualquer um pode falar qualquer coisa. Mas essa relação que se estabelece com a arte que usa a palavra, o maior aprendizado é escutar. Sem discutir. Primeiro escuta e depois responde. E isso é para a vida. A Dercy Gonçalves é que dizia isso, que teatro é vida, não tem que ficar
ensaiando exaustivamente, ela tinha uma metodologia muito particular, né? Para que ficar ensaiando exaustivamente? Sabe o papel, vai para o palco e vive. Não precisa ficar marcando, vai para lá, vai para cá. Escuta, terminou, responde, acabou. Claro, claro. É a mesma coisa. Maravilhosa. Outro trabalho. Você já imaginou se numa orquestra sinfônica cada um decidisse tocar a hora que quer? E o pior de tudo é no outro tom, porque a escuta também equaliza o tom da resposta e da relação. Lógico. Se eu te respondo hoje em cena de uma forma e amanhã você me pergunta de forma diferente, eu tenho que responder de forma diferente, eu não vou responder igual. Senão fica dois monólogos esquizofrênicos. É vida. Vida é assim. Se Exatamente. Você só fala, você está querendo... É aquela coisa, eu preciso ficar visível compulsoriamente. Mas não tem visibilidade. Porque chega uma hora que as pessoas te apagam, porque não aguenta mais. Entra numa anestesia, né? Massacre. Sem conteúdo, né? Exato. É uma coisa que a gente vive gravemente nos tempos atuais, né? Exato. E que permeia também esse grande equívoco que existe das pessoas imaginarem a profissão do ator apenas como algo glamuroso. Tem o seu glamour, mas é de muito mais trabalho. Essa coisa da celebridade é um perigo absurdo, né? Cair nessa arapuca. E o mais insano disso tudo é que às vezes você pega um personagem odiento, né? E você vai ter que fazer odiento, porque essa coisa assim, ai, não, eu quero defender meu personagem. Defender o personagem é fazer o que ele é. Exatamente. E não mudar para aquilo que você acha que deveria ser o melhor. E é muito duro quando você pega um personagem odiento e vê que para fazê-lo, você tem tudo lá dentro. Requer muita coragem. Muita coragem. Muita coragem. Por isso eu sempre achei que o ator é uma espécie raçuda de ímpeto de mergulho em si próprio. É muita coragem. Por isso que eu digo, se eu ficar tomada, eu tô... né? Tá tomada mesmo. Eu faço um assassino e saio do teatro tomada. Já pensou? Que louca? Eu não entro no seu carro com você tomada, não. Não tem perigo, não tem perigo. Ô, meu amor, olha, infelizmente o nosso tempo está acabando. Logo agora que a Lilian Blanc entrou, ela... Lilian, tô vendo aqui. Meu Deus do céu. Infelizmente o tempo está chegando no fim, mas você sabe o quanto eu te amo, o quanto eu te rendo homenagens, o quanto meu carinho por você é de sempre para sempre, né? De uma vida para outra. A gente pula de galho em galho, de uma vida para outra. Pois é, Tiago, mas eu acho que essa coisa de se respeitar, de se ouvir, é uma coisa que nós tivemos desde o início dos nossos primeiros contatos. E com isso, quando você tem esse tipo de cuidado com o outro, claro, e vem uma afinidade, porque a gente mesmo nas maiores tragédias, a gente sempre acaba rindo, né? Sempre acaba rindo. Eu acho que isso fortalece muito, muito, muito os vínculos. Eu te agradeço muito. É uma coisa... Eu te agradeço sempre e muito por todo o olhar, pelo carinho, pelas paciências todas, com essa ansiedade crônica minha. E o quão... Menos, Tiago, menos. E o quanto é importante ter alguém como você me dizendo esse menos de modo tão respeitoso, tão carinhoso, tão atento. É privilégio. Te amo de paixão, você sabe disso. Obrigada, meu amor. Foi muito gostoso falar com você. Pena que seja tão rápido, tão rápido. Voa. Também, a gente, quando começa, não para mais, né, Tiago? Garra na prosa, né? Sempre foi assim, não vai ser na live que vai mudar, né? Não, obrigada, meu amor. Muito obrigada. Passando a pandemia, tô te esperando aqui, você sabe disso. Ontem eu pensei assim, gente,
Faz tanto tempo que eu estou para ir para Ribeirão Claro que o dia que eu chegar lá, ele já está Ribeirão Escuro. Já veio à noite, já. Já virou a noite. Não, a gente mantém as luzes acesas. Pode deixar que os holofotes de Ribeirão estarão te amando desde o início. Viu? Não, um beijo grande para a Lia. Mando. Mando Para sim. E ela tá você. mandando para você também. Fique com E Deus. para todo mundo que está aqui. Muito gostoso ver todos vocês. Que nos acompanharam. Obrigadíssima. Obrigada. Tchau, Gisele. Beijo, querido. Vou sair, tá? Obrigado. Tchau. Fica bem. Tchau, tchau. Tchau.